Olá pessoal, estou de volta aqui no canal para trazer conteúdos para vocês. Passei aí um tanto de 83 dias, né, sem postar nenhum conteúdo, mas hoje eu estou de volta, beleza? Eu tive que dar uma pausa porque eu estava reativando o meu curso de teologia, beleza? E aí ele reativou semana passada, né? E aí algumas pessoas já entraram e tal. E aí eu estava usando muito o meu tempo para fazer matéria, para escrever assuntos, né, para o pessoal, beleza? Também, né, o meu curso de grego, né, que eu estou escrevendo matéria também. Então, com essas duas matérias aí para fazer, eu tive que dar aí uma pausa, beleza? Mas hoje eu estou de volta, né, e vou dar uma certa continuidade aqui no canal, pelo menos postar aqui alguma coisa 2 ou 3 vezes por semana, certo? Antes que eu comece a falar sobre este assunto, né, sobre este tema aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, né, e caso você queira estudar teologia, o curso está muito bacana, o curso também de grego do Novo Testamento e de hebraico do Antigo Testamento, beleza? Caso você tenha interesse, você pode pegar aí o meu contato na descrição deste vídeo, certo, pessoal? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, né, o tema de hoje é: a NVI adulterou 1 de João 5,18? Bom, pessoal, eu dei uma lida, né, na NVT e em várias traduções, e a NVT ela traz o texto com o sentido diferente, né? Ela fala assim, ó: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Beleza, aqui está falando, né, o Filho de Deus. No caso seria Jesus Cristo, já que é o Filho, ou seja, é aquele Filho específico, né? Só que quando nós vamos ler na ACF, ela fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Olha só essa parte aqui, ó. O que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Ou seja, é a própria pessoa que se protege na Bíblia ACF. Na NVT não. Na NVT é o Filho de Deus que protege a pessoa. Então, por que isso aconteceu com a NVT? Será que ela adulterou o texto? Bom, aqui temos duas questões, tá? A primeira é uma questão de variação textual e a segunda é a questão de interpretação desse termo aqui, ó, gerado, certo? Esse termo aqui, gerado de Deus, né, no caso aqui, ho genentes ectuteu, aqui você tem o ek, né, que é a preposição que dá uma ideia de onde algo está saindo. Então, essa pessoa ela é gerada de Deus, né? Então, ela sai de Deus, ela tem a natureza dele. Então, o que foi que a NVT fez? Como esse gerado de Deus sai de Deus, então se refere a quem? Ao Filho de Deus. No caso, o próprio Jesus Cristo. Então, essa é a primeira questão interpretativa que a NVT fez. A segunda é que esse pronome aqui, ó, realton, que é um pronome reflexivo, ou seja, o sujeito ele faz uma ação para si próprio, né, como no caso aqui da ACF, ó, que fala assim, né, conserva-se a si mesmo. Então, esse a si mesmo aqui é o pronome realton. E o conserva-se é o verbo terei, né? Então, aqui na ACF, ela seguindo esse texto grego aqui, ó, está correto, tá? Conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Só que a Bíblia, no caso a NVT, ela não coloca esse a si mesmo. Por quê? Porque ela não segue a variação textual que tem esse pronome aqui que eu estou frisando, que é o realton, o pronome reflexivo, né? Que no caso seria a si mesmo.
A NVT, ela segue o pronome auton, que está aí em 8% dos manuscritos gregos, né? Então aqui temos uma variação interessante. 92% dos manuscritos gregos, incluindo manuscritos do texto crítico, que envolve ali o Códex Sinaíticos do século IV, eles trazem Realton. Tanto a massa bizantina como um todo, seja o texto majoritário, a família 35, o textos receptos, o próprio Códice Sinaíticos e vários outros manuscritos, eles trazem Realton, exatamente trazendo a leitura como está na ACF, beleza? Só que o Códex Vaticano, que também é do século IV, né? E o Códex Alexandrino do século V e outros manuscritos, eles trazem Auton. Auton é o que? Não se refere a si mesmo. A leitura seria como está aqui, ó. No caso, o filho, no caso aqui, né, você iria traduzir assim, né? O que é gerado de Deus o protege. Ou seja, protege ele. Ele quem? Os nascidos, né, de Deus aqui na parte anterior. Então, se eu coloco Realton, se eu coloco aqui, ó, terei Realton, eu tenho conserva-se a si mesmo. Ou seja, aquele que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo, tá? Mas se eu tenho esse pronome aqui, auton, então a leitura seria o que é gerado de Deus o preserva, ou o protege, ou o conserva. Conserva quem? Esse o refere-se a ele, certo? Que no caso aqui seria a terceira pessoa, né? Protege ele. Ele quem? Né? Os nascidos de Deus. Então, a NVT, o que ela faz? Como ela entende que esse gerado de Deus, né, ele sai de Deus, então se refere a Jesus. Então eles colocaram o quê? O Filho de Deus. Porque filho é aquele que, né, vem de uma geração de outra pessoa. Certo? Então isso implica em questão de filiação. Sendo assim, a NVT compreendeu que esse gerado aqui é Jesus, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus os protege. Ó, protege os. Quem são esses os? Os nascidos de Deus. Então, se você usar essa leitura aqui do auton, a ideia seria basicamente como está na NVT, tá? Que o gerado de Deus, que no caso aqui seria o Filho de Deus, os protegem, ou protegem eles, né? A Bíblia, a ACF, por outro lado, seguindo a maioria dos manuscritos gregos, ela segue o Realton, que no caso é o gerado de Deus conserva-se a si próprio e o maligno não lhe toca. Beleza? Então seria essa a questão. Agora a questão é, quem é esse gerado? Seria Jesus ou seria as próprias pessoas, os próprios cristãos em si, né? Bom, lendo a primeira parte do próprio versículo, né, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Ou seja, não se refere a Jesus, está se referindo aos cristãos. Quando nós vamos fazer uma análise geral do livro, nós encontramos exatamente isso. Tanto aqui no capítulo 3, versículo 9, né, que vai falar ali, né, todo aquele que é nascido de Deus não permanece no pecado, ou não pratica o pecado. Então aqui, ó, todo, né, que é o paz, todo aquele que é nascido, que é nascido de Deus, não permanece no pecado, certo? Ou não pratica, né, o pecado, enfim. Então aqui se refere a quem? As pessoas, certo? Capítulo 4, versículo 7, a mesma coisa, a mesma expressão se referindo às pessoas, quando fala todo o que ama, né, que todo o que ama, agapon, né, todo o que ama, nasceu de Deus, certo?
e conhece a Deus. Então, quer dizer, todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está falando de quem? Das pessoas. De novo aqui no capítulo 5, versículo 1. Quando fala, né? Todo o que crê, que é passo, hop, esteuon, todo o que crê, hot, que Jesus, né, é o Cristo, nasceu de Deus. Ou seja, se refere também aos cristãos. No capítulo 5, versículo 4, a mesma coisa, né? Se refere também aos cristãos como nascidos de Deus. Ou seja, o livro inteiro de 1 João sempre usa essa expressão ligada às pessoas que nasceram de Deus. Ou seja, as pessoas que se converteram, né? As pessoas que seguem ali a Deus. Não se refere ao Filho de Deus em momento nenhum, tá? Então, levando isso em consideração, a Bíblia ACF e as demais estariam corretas aqui quando elas utilizam o pronome Helton, né? Ou seja, aqui é o próprio cristão, que é gerado de Deus, que conserva-se a si mesmo, tá? Essa seria aqui a ideia, levando em conta a maioria dos manuscritos e levando em consideração a questão contextual do livro de como João ele emprega essa expressão. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E caso você tenha interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição deste vídeo está o meu contato. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!